Bom, boa noite. Excelente noite, né? Primeiramente, queria comentar sobre isso aqui. Bom, isso aqui eu não sei o que aconteceu, mas claramente foi uma espécie de batalha, né? Que claramente quem saiu perdendo fui eu, né? Então, respiro a torcida do Barcelona. O Barcelona consegue se classificar 3-1 pro Borussia Dortmund, lá na Muralha Amarela, né? Após um belo jogo de futebol entre a troca boa entre Borussia e Barcelona, o Barcelona consegue chegar a uma semifinal de Champions de novo após 9 anos, se não me engano. 2019? 9 anos não, 6 anos na verdade. 6 anos o Barcelona consegue voltar a uma semifinal de Champions. A última vez o Messi ainda jogava lá, né? Então, não que o Messi também tenha saído há tanto tempo assim, mas já faz um tempo considerável, né? 2019 até 2005, time que é o Barcelona passar todas essas temporadas sem chegar a uma semifinal de Champions é um tempo extremamente considerável, né? Bom, o jogo basicamente 90% do tempo foi um ataque contra a defesa, né? O Guirassy fez 3 gols, se tornou artilheiro da Champions até agora, com 13 no total. Provavelmente acredito que o Rafinha passe, né? Ele tem 12 e ainda vai disputar no mínimo mais 2 jogos, a ida e a volta da semifinal. Nós esperamos, né, como brasileiro, que o Rafinha passe e se torne artilheiro. Mas é uma noite que o Guirassy fez 3 gols. Dolorido gol contra. O Barcelona não estava merecendo o gol no momento, o Barcelona estava jogando mal. Cara, você tomar um gol do seu adversário sem ele estar merecendo o gol ainda, mas esse gol ser contra, ser algo que você sente que você poderia ter literalmente evitado, aquilo é de uma sensação assim, meio inexplicável, né? Bom, mas eu vou falar aqui sobre o jogo. O Borussia Dortmund foi com 3 zagueiros e 2 alas, né? O Ian Couto estava pela ala direita. O Borussia Dortmund pressionou bem o Barcelona desde o começo do jogo, principalmente o primeiro tempo. Foi muita pressão no meio campo do Barcelona. O meio campo do Barcelona não conseguiu jogar de maneira nenhuma, nem De Jong, Gavi. Fermin estava numa noite péssima, recebeu no segundo tempo já, né? Em outras circunstâncias do jogo, ele recebeu 2 bolas boas na entrada da área para finalizar e mandou perto de casa. Talvez tenha sido isso que, né, bateu aqui, né? Deixou isso aqui, mas tudo bem. Então o meio-campo do Barcelona não conseguiu se desenvolver. O Hans Flick optou também por começar com o Pedri no banco de reservas, até para dar descanso. É o segundo jogador, se não me engano, com mais minutagem do Barcelona na temporada. Então, 4-0, o jogo de volta era para ter sido um descanso merecido, né? Foi merecido, na verdade, né? Então, bom, o Borussia Dortmund, ele jogou com linhas bem altas, tanto o Barcelona quanto o Borussia Dortmund jogava com linhas altas, o Borussia ainda jogava com as linhas bem compactas, tinha pouco espaço entre a linha de defesa e a linha de ataque do Borussia Dortmund, e o meio campo, né, comprimido entre essas duas linhas, e o Barcelona também com a linha alta, então o jogo se desenvolveu bem ali durante aqueles 40 metros ali do meio campo ali, mais ou menos assim, o jogo se concentrou bastante ali nesse primeiro tempo. O Barcelona jogando também com uma linha alta de impedimento que já é característica já desse time do Hans Flick. 2 gols do Borussia Dortmund foram anulados por causa dessa linha, então fazendo valer a pena. É difícil, a linha inteira, seus zagueiros, seus laterais saírem nos momentos certos. O Barcelona acaba às vezes também tomando alguns gols por causa disso, mas hoje funcionou e quando bem treinado tem que fazer, a efetividade é altíssima. O ADM, que deixou a desejar no primeiro jogo, começou bem o primeiro tempo. O jogo inteiro, quando ele teve fôlego, ele foi muito bem. O Koundé não achava ele de jeito nenhum. O ADM estava deitando em cima do Koundé, fazia o que queria. E no primeiro, o gol do Borussia Dortmund foi de um passe dele pro Gross. E o Chesney saiu atrasado e acabou cometendo pênalti. O Guirassy converteu muito bem de cavadinha, mas no meio do gol ali.
E, consequentemente, o Barcelona desenvolvendo no meio campo, o trio de ataque, Rafinha, Leva e Yamal também um pouco fez a bola. Chegou algumas bolas, mas eles não conseguiram desenvolver nada, principalmente o Yamal. O Yamal no primeiro tempo estava bem ruim, o Rafinha estava sendo completamente anulado pelo Sul. O Sul, que partida fez o Sul? Durante o jogo todo, o Rafinha travou esse lado esquerdo de ataque do Barcelona contra o Sul e acabou perdendo todas praticamente. A sensação que tinha é que o Borussia Dortmund estava extremamente enérgico, tanto na parte da defesa para recuperar a bola, o perde pressiona do Borussia Dortmund está sendo muito bom e bastante enérgico no ataque também, sendo consciente também, não só saindo desesperado. Então estava recuperando bem a bola, espaçando bem os poucos metros que tinham para jogar, mas conseguia achar os espaços e atacar realmente com vontade. A torcida do Borussia Dortmund incrível, muralha amarela empurrando o time, cantando. E isso de fato deu um gás pro time que estava bem enérgico, conseguiu recuperar a bola rápido. O Barcelona não ficava muito tempo com a bola. O Barcelona, na verdade, no primeiro tempo teve até mais posse de bola, mas só a posse de bola já mais para a parte final do primeiro tempo, em que o Barcelona conseguiu segurar a bola nos seus zagueiros. Então só ficava trocando entre os seus zagueiros. No máximo, o De Jong recuava e devolvia a bola para os zagueiros, mas não passou muito disso, não. Apenas no primeiro tempo, o Borussia Dortmund teve um total de 10 chutes, o Barcelona só teve um chute. Então isso também acabou se resultando em números também, essa pressão do Borussia, essa energia para atacar. Conseguiu finalizar bastante as suas jogadas, conseguia construir, desenvolver e finalizar, que acabou não todas, óbvio, só uma resultando em gol, mas é importante você finalizar as jogadas, nem que seja para uma defesa do goleiro. Isso vai aumentando isso aumenta o volume de jogo e incentiva o time a continuar cada vez mais, e você acaba ficando mais próximo ainda do seu segundo gol e terceiro, e assim vai. No segundo tempo, o Borussia Dortmund voltou na mesma pegada, pressionando, enérgico. O Barcelona, que no final do primeiro tempo tinha melhorado um pouco, tinha conseguido algumas escapadas, sem finalizar bem também. Voltou para o segundo tempo ainda, voltou cambaleado no segundo tempo. O Borussia Dortmund voltou em cima. No segundo tempo também teve a entrada do Pedro, uma modificação importante. Entrou o Pedro no lugar do Gavi. O Gavi estava no meio campo junto com ele, com o Firmino, não estava fazendo um bom jogo. O Firmino ainda fez o jogo, acho que pior, porque ele não conseguiu nem criar, nem aparecer para finalizar a parte da área de uma forma consistente. Ele finalizou 2 vezes, mas as 2 vezes extremamente mal. Mas quando nessa entrada do Pedro ajudou bastante o Barcelona a acalmar, conseguir e desenvolver mais essa segurança, essa construção de jogadas, parar, pensar realmente o que estava fazendo. A entrada do Pedro foi importante. E logo o Pedri também entrou logo após o gol contra que o Borussia Dortmund fez, então juntou o Pedro entrando para dar essa tranquilizada, e após o Borussia ter sofrido esse gol, o Borussia diminuiu bastante o seu volume de ataque, ainda continua enérgico, mas aí já começou a ser da maneira ruim, já começou a ser apressado, querer forçar algumas ligações diretas, não conseguia, e foi nesse momento que o Barcelona conseguiu estabilizar mais um pouco o jogo com o Pedri, e o Borussia Dortmund decaiu um pouco nessa parte do jogo. Uma mudança importante que teve no Borussia Dortmund também foi o Duran Vida, que entrou ao decorrer do segundo tempo, entrou aos 64 minutos. Ele entrou bem, aí ele sim conseguiu voltar aquele ritmo ajudar o Borussia a voltar aquele ritmo que dava. Ele construiu bem as jogadas. O terceiro gol do Guiassi, que óbvio foi o melhor em campo, mas o Duran Vida, quando ele entrou bem também, ajudando o Borussia a ter essa pegada de novo no ataque, de conseguir triangular, parar de sair na base do chutão, conseguir construir algo. Foi importante, o Borussia conseguiu o gol, e aí ele voltou nessa pegada de pressiona, a torcida inflamou novamente, o Fred pressiona rápido, o Barcelona estava
melhor na partida nesse momento do que estava no primeiro tempo, mas ainda assim o Borussia Dortmund tinha 15 minutos para fazer 2 gols e era nisso que eles acreditavam. E se apegaram muito bem e foram para cima, mas não conseguiram. O Barcelona, depois que passou esses 5, 10 minutos após o gol, essa euforia, né? O Barcelona conseguiu se reencontrar também, abaixar a bola de novo. O Pedro conseguiu organizar bem o meio campo, o Hans Flick mexeu bem, né? Descansou o Lewandowski, saiu, entrou o Ferran, Lamine saiu também, Lamine teve um jogo, o Lamine, realmente a partida de hoje do Lamine foi bem abaixo. Então, depois disso, o Barcelona conseguiu se encontrar na partida e seguir nessa toada até o final e conseguir a classificação. Bom, o Barcelona classificado, segue vivo rumo à tripleta, né? A tríplice coroa, está em primeiro no Campeonato Espanhol, está a 4 pontos do Real Madrid, ainda tem o confronto direto, então esses 4 pontos podem expandir para 7, quem sabe, no caso de vitória do Barcelona. Está na final da Copa do Rei, tá na semifinal da Champions League. Bom, óbvio que pode perder os 3 títulos que ele tem para ganhar, mas pelo futebol que ele tá jogando, pode sim sonhar em voltar a ter essa tríplice coroa e ter um ano dos sonhos do time do Barcelona.